Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, nosso maná diário, 12 de fevereiro, segunda-feira, tem como tema: Cria em mim um coração puro. Abra sua Bíblia no capítulo 51 do livro de Salmos, do versículo de 1 a 5, que nos diz: Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo ao teu falar e puro ao teu julgar. Nasci na iniquidade e em pecado me concedeu a minha mãe. A Bíblia é bem clara, irmãos, em relatarmos a história do rei Davi, principalmente no capítulo de Samuel, no 2 Samuel capítulo 12, onde narra o pecado de Davi cometeu contra um dos seus grandes soldados, que era Urias, e contra a sua mulher chamada Betseba, onde a história narra que o próprio rei estava no seu palácio, um homem de guerra, não foi à guerra, ficou em casa. O primeiro erro de Davi foi esse. Segundo, a Bíblia diz que ele cobiçou, ele planejou, e a Bíblia diz que ele pecou juntamente com aquela mulher no adultério. E quando Davi é repreendido pelo profeta Natã, aí Davi escreve um dos salmos, bastante conhecido, que é o Salmo 51. Quando Davi ali perante Natã expressa para aquele profeta o seu pecado, que o homem deveria morrer. Tal homem deveria morrer após a sua repreensão, mas quando o profeta diz que aquele homem era ele, que ele deveria morrer, a Bíblia diz que Davi ele se derrama em prantos e começa a escrever ali o Salmo 51, onde ele diz que Deus deve compadecer dele, ter misericórdia dele, porque ele tinha pecado. E aí no capítulo seguinte, nos outros versículos, no capítulo 51, a Bíblia é bem clara em enfatizar que Davi pede misericórdia para o Senhor, que o Senhor não atribuísse para ele o que ele merecia, porque no Salmo 103, no versículo 10, diz que não nos trate segundo os nossos pecados e nem retribui consoante a nossa iniquidade. E aí a Bíblia é bem clara em dizer, em Romanos, que o salário do pecado é a morte. E aí Davi reconhecia que o grande erro dele poderia lhe causar até a morte, mas a Bíblia diz que Davi pede misericórdia para Deus, que Deus não retribuísse para ele o que ele merecia, que era a morte, mas sim a sua misericórdia. E no capítulo 51, no restante dos versículos, a partir do versículo 6 até o término do capítulo, o salmista Davi, ele fala assim, irmãos, principalmente no capítulo 51, no versículo 10, quando Davi diz assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me impulse da tua presença, ou seja, não me retires da tua presença, Senhor, nem o teu espírito. E aí ele continua no versículo 17, dizendo assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração arrependido. Então Deus gosta que quando o ser humano ele se arrepende de coração, o coração compungido e contrito, ou seja, um coração vencido, um coração afligido, e não desprezais, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então Davi expressa no restante do capítulo que Deus deveria dentro dele criar um novo coração, Cria, ó Deus, dentro de mim um novo coração e renova dentro de mim um espírito inabalável. E por favor, Senhor, não tires da minha presença o teu espírito, porque em Samuel capítulo 6, versículo 10, vai dizer: se o homem deixar o Espírito Santo habitar em sua vida, ele se tornará uma nova criatura. E o salmista queria expressar nesse salmo que somente a graça divina incondicional poderia aceitar o coração quebrantado e contrito de Davi como sacrifício e restaurá-lo de volta à harmonia com Deus. Ao pedir purificação com isopo, ele desejava voltar
a presença divina. E Davi reconhece o seu pecado, e a Bíblia diz que após o seu pecado, após a sua confissão, após o seu arrependimento, Davi se torna um homem segundo o coração de Deus. Que nós possamos ter essa certeza que Deus está disposto a nos perdoar, nos purificar, e o desejo de Davi também seja o nosso desejo de pedir para Deus criar um novo coração em nós e renovar dentro de nós um espírito inabalável, aquele espírito que dá vontade a cada dia estar na sua presença. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome por mais uma oportunidade de estarmos aqui para estudarmos as Tuas palavras. Agradecer porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e a Tua misericórdia tem nos alcançado. E o desejo do nosso coração é que o Senhor a cada dia transforme o nosso coração, o nosso caráter, e nós possamos andar cada dia em novidade de vida. Continua conosco, perdoa todos os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.